Mateus capítulo 5, versículos número 5. A palavra de Deus nessa noite diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler novamente juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, nessa noite nós vamos ao complemento daquilo que ministramos na semana passada, parte 2 então, dessa bem-aventurança, mansidão. Os mansos são bem-aventurados. Deixa só eu repisar e frisar a você que o bem-aventurado aqui, nós já definimos, depois de uma análise do texto, que a palavra que significa aprovado por Deus. Então os bem-aventurados são os aprovados por Deus. Aqui é muito mais do que ser feliz, é ser abençoado. E ser abençoado aqui tem o sentido de ser aprovado por Deus. E aí falamos que os aprovados por Deus são os humildes em espírito, ou pobres em espírito. Aqueles que têm um coração quebrantado, sabem e reconhecem que sem Deus não são nada podem fazer, São pessoas que estão humilhadas diante da glória de Deus, e esta humildade em espírito significa riqueza espiritual, não é isso? Os ricos em espírito são orgulhosos, os pobres em espírito são os humildes, e esses são abençoados, bem-aventurados, felizes, aprovados por Deus. Deus olha para uma pessoa humilde em espírito, uma pessoa quebrantada de coração e diz: essa pessoa tem a minha aprovação, é uma pessoa, portanto, que tem como recompensa, recebe o quê? O reino dos céus. Então, os humildes em espírito, os que não são orgulhosos, os que dependem de Deus para tudo, da graça dele para tudo, tem o reino. Portanto, um reino que não é desse mundo, um reino que não é de visível aparência, não é um reino materialista, não é um reino que podemos dizer, eis ali, eis aqui. Não, ele está no meio de nós, está dentro de nós. É o reino dos céus, o reino de Cristo sobre nós. Esse reino está disponível para quem é humilde em espírito, para quem é quebrantado de coração. Bem-aventurados também são os que choram, ou seja, pelo quebrantamento, pela humilhação de si mesmo na presença da glória de Deus, há o arrependimento, há a tristeza pelo pecado, portanto, um choro espiritual. A humildade aqui é espiritual, o choro é espiritual. Nenhuma bem-aventurança se é conquistada e praticada sem a plenitude do Espírito. Portanto, é uma promessa para aqueles que nasceram da água e do Espírito, daqueles que nasceram de novo, nasceram de Deus. Isso aqui não pode ser vivido por quem é carnal, por quem é mundano, por quem não se arrependeu e creu no Evangelho, por quem não nasceu de novo. Aqui é só para quem é do reino, para quem é nova criatura. Amém, irmãos? Esse choro é espiritual, chora pelos pecados, os pecados próprios. Portanto, uma pessoa que não está tão preocupada em verificar o pecado alheio, está mais preocupada de olhar para si mesmo e perceber os seus pecados e se entristecer por eles. O arrependimento verdadeiro e bíblico, irmãos, ele é uma tríade, é um trio de ações. Primeiro, uma consciência. O arrependimento começa na mente, na tua consciência. Você reconhece o pecado intelectualmente, se dá razão a Deus. Sim, eu pequei. Eu estou errado, o Senhor está certo, tua palavra é a verdade, eu estou vivendo uma mentira. E aí esse pecado que está na mente vem para o coração, então afeta as emoções, então dá uma tristeza, você começa a ser levado também a sentir um ódio pelo pecado. O pecado te dói, o pecado te enche de nojo, o pecado te traz um sentimento de tristeza espiritual, te humilha. Porque você lembra também que esse pecado é a causa da morte do teu Salvador na cruz do Calvário, amém, irmãos? E aí o arrependimento não para no choro. Tem muita gente que fica nesse ponto, aí fica no remorso, porque você chora, mas é um choro emocionalista, é um choro muito circunstancial, porque você foi pego com a boca na botija, ou porque esse é um choro da culpa que não é tratado no Espírito, na palavra. Aí daqui a pouco você recorre a esse pecado, você não entra em luta contra o pecado, você amanhã volta a fazer o que você fez ontem. Mas quando o arrependimento é verdadeiro, também entra na fase final, que é a fase da ação. Que ação é essa? O abandono do pecado. Quem se arrepende tem consciência do pecado na mente, tem tristeza do pecado no coração, na alma, nas emoções, e tem uma atitude espiritual de abandonar o pecado e entrar em contínua e constante luta contra o pecado. Amém, igreja? Esses são bem-aventurados, são felizes.
Olha aí a contradição, não, o paradoxo. Olha aí o mistério. Os felizes choram. Tem muita gente triste que está sorrindo. Mas o Evangelho está dizendo para nós, quem tem esse choro espiritual aqui é abençoado, é feliz de verdade, porque é aprovado por Deus. Mas esse que chora pelos seus próprios pecados e luta contra o pecado e vive, portanto, em crescente arrependimento, e esse é o que chora aqui nessa bem-aventurança, do capítulo 5, versículo 4, ele não chora só os seus pecados, ele chora os pecados dos outros. Os pecados à sua volta, dentro da igreja, na sociedade. Irmãos, aquilo que aconteceu no Paraná é fruto do pecado. Você lembra do Brasil receber tornado? Eu não lembro. Isso é uma coisa recente, irmão. O Brasil agora tem neve, tem uma série de distorções ambientais. Por quê? Irmão, é um cuidado errado da criação. Nós produzimos cada vez mais lixo. Nós cada vez mais tratamos mal a terra. E quanto mais nós tratamos mal a terra, esse pecado contra a terra volta contra nós. E vem esses tornados, esses negócios que está totalmente fora de controle. Já teve notícias aí, recentes, anos passados aí, de terremoto no Brasil, irmão. Eu lembro que eu falava assim, irmão, eu gosto do Brasil, porque imagina morar no Japão, com aqueles dorama lá, como é que é? Dorama. Você nem fazia o dorama. Imagina esse pessoal do dorama, que tem de 10 em 10 anos tem que reconstruir uma cidade, porque destrói tudo com terremoto. E a gente hoje tem notícias recentes de terremoto no Brasil, né? De neve, de tornado, tudo isso é efeito do pecado na criação. E um cristão chora, porque imagina, irmãos, mais de 800 feridos, 6 mortos. Eu vi a história, mandei no grupo da igreja lá o vídeo da reportagem do Fantástico, mostrando uma adolescente de 14 anos, irmãos. A gente estava aqui orando, clamando ao Senhor por uma adolescente de 15, que quebrou o fêmur. E a aflição dos pais que nós testemunhamos, eu conversei ontem com o pastor Ed, ele falou que ele passou muito mal com a situação e não é para menos. Imagina uma mãe que perde uma criança de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, vítima de um tornado, um ciclone no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu. Então nós choramos por isso, nós choramos por uma cidade tão violenta, nós choramos pelo Rio de Janeiro, que está mergulhado em corrupção, pelo Brasil mergulhado em corrupção, escândalo de INSS, quantos aposentados aí sem dinheiro, ou perderam tanto dinheiro por conta da corrupção. Nós choramos, irmão, choramos os pecados da nação, choramos os pecados da cidade, da família, da parentela, e tudo isso movido pelo Espírito. Já falamos isso, eu estou recapitulando, porque quanto mais eu recapitulo, mais fixa a ideia. E eu sei que você não vai ouvir, alguns não vão ouvir de novo, então fala agora de novo para fixar. Agora, estamos em uma nova bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos. Semana passada, nós falamos aqui que mansidão já não é mais um olhar seu para o seu pecado. Mansidão agora é você se submeter ao olhar dos outros para o seu pecado. Até aqui você se conscientizou pelo Espírito de que sem Deus você não é nada, por isso você é um pecador, porque você precisa de Deus. Você se conscientizou de que você tem que chorar e se arrepender dos pecados, porque você peca mesmo. E tem que mudar, e tem que recuar, e tem que voltar atrás, e tem que cantar aquela música, né? Quero rever meus conceitos e valores. E agora, pelo Espírito, você vive essa bem-aventurança, essa bênção de também sofrer a análise dos outros sobre você, e eles vão dizer para você o quanto você é pecador. Para ser manso, tem que aceitar o que os outros pensam, sentem e falam coisas ao seu respeito. Então existe uma dimensão na vida espiritual em que a opinião dos outros sobre nós tem que importar. Porque talvez, irmão, você está dizendo assim, eu sou pecador, mas é um senso de autopreservação, porque você não está disposto, não está pronto para essa conversa de que alguma pessoa perto de você, gostando de você ou não, vê um pecado em você, e esse pecado é real, e você deveria se submeter a isso. Então, nós falamos também alguns exemplos de mansidão na Bíblia. Citamos Abraão, que permitiu Ló fazer a escolha dele, deu a prioridade para Ló e não reclamou, não murmurou, simplesmente permitiu que o mais jovem fizesse a escolha primeiro. Mansidão. Moisés, que é reconhecido na Bíblia como o homem mais manso que passou pela terra, ele que podia ser um príncipe do Egito, podia ser um homem rico, poderoso, ser um destaque ali, um futuro faraó. De repente esse homem submete à vontade de Deus.
e deixa de ter essa vida pomposa, essa vida e passa a se tornar um homem que vai andar pelo deserto, daqui a pouco vai enfrentar Faraó e o Egito e vai passar por uma série de aflições, inclusive com o povo de Israel. E interessante, irmãos, um homem tão manso que sofreu tanta injustiça, até mesmo um levante contra ele no deserto. E nem assim ele fez questão de usar sua força contra esses que se levantaram contra ele. Não usou do seu poder para ferir ninguém. Davi, já ungido como rei de Israel, sofreu tanta perseguição de Saul e não se vingou em nenhum momento. Mansidão na Bíblia. Jeremias, quantas vezes foi criticado, difamado, caluniado pelas suas profecias verdadeiras, mas havia uma maioria de profetas comprados pelo rei, que falavam só o que o rei queria ouvir, e o povo ia por essa influência maligna dos falsos profetas. E quanta perseguição! Jeremias chegou a ser preso e colocado numa masmorra, numa prisão totalmente sem salubridade, com doenças. Ele quase morreu nessa prisão, já era velho. E a profecia dele se cumpriu. Mas ele nunca permitiu que as coisas ofensivas que se falavam acerca dele, as suas costas muitas vezes, fossem motivo para que ele deixasse de anunciar a mensagem, porque quem tem mansidão não deixa de preservar e lutar pela verdade. Ele foi um grandioso exemplo de mansidão. Estevão sofreu injustamente, foi apedrejado. Por quê? Não procurou a sua vingança e orou pelos seus detratores. Paulo, um grande homem de Deus, um poderoso homem de Deus, que foi perseguido literalmente pela igreja de Corinto. Houve quem dissesse para ele que ele era um homem fraco, com uma pregação rasa, um homem desprezível, e negaram inclusive o seu apostolado. Tu nem é apóstolo coisa nenhuma. Você não terminou o seminário. Você não tem formação, você não tem canudo, você não tem lastro. Pelo contrário, tu era perseguidor. Tu foi o último a chegar, tu nem andou com o Senhor Jesus. Quem é você? O 13º apóstolo. Porque não sei se você sabe, né? Depois de Judas entrou Matias. Então os 12 conta Matias. Então com Paulo vira 13. Chegou fora de tempo. E nem assim, irmãos, deixou de amar Corinto, deixou de mandar as cartas, deixou de cuidar, deixou de visitar, deixou de ir, deixou de servir e cumprir seu ministério. Você vê, até os judeus o feriram, até os judeus o açoitaram, e nem assim procurou a sua vingança e escreveu com muita esperança Romanos capítulo 9 a 11, crendo que Israel no final será restaurado. Senhor Jesus, supremo exemplo de mansidão, a vida inteira de Jesus, irmãos. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é o homem que a palavra profética de Isaías disse sobre ele, capítulo 42, versículo 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Era um homem que falava brando, não gritava, não impunha a sua voz, não dominava pelo grito, pela imposição. Pelo contrário, ele falava, as palavras que eu vos digo, não agindo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. No Getsemane declarou, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Ele, sendo Deus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação esse título, essa condição, e se humilhou a si mesmo. Isso é mansidão, irmão. É você estar numa posição ao qual você poderia ferir, você poderia devolver, você poderia se vingar, você poderia enfrentar, você poderia calar, mas você sofre injustamente e não se vinga. Esse é o manso. E Jesus é exemplo disso. Sofreu na cruz e não abriu a boca. Sofreu injustamente. E agora ele está nos ensinando nesse sermão da montanha que os mansos herdarão a terra. Mansidão, já expliquei para vocês aqui, eu estou recapitulando, não posso também perder muito tempo recapitulando, mas é importante, porque em uma semana muita coisa se perde. Eu falei, em primeiro lugar, não é uma coisa que você tem na sua personalidade, não é uma coisa que você tem naturalmente. Fulano é mais caladinho, mais introvertido, ele é manso. Não, às vezes a pessoa caladinha e introvertida, ela é uma pessoa caladinha e introvertida, mas você não pode pisar no calinho dela. Você não pode contrariar, você não pode ir contra, porque a pessoa caladinha, bonitinha e toda simplesinha e gentilzinha, ela sempre vai devolver a ofensa que ela teve, mas falando baixinho, entendeu? Ela devolve a ofensa falando baixinho, só isso, a diferença é o tom da voz, mas ela continua sem mansidão. Não é uma questão que você tem de forma natural, é sobrenatural, vem pelo Espírito, é dado pelo Espírito. Também não é ser uma pessoa frouxa, uma pessoa que, molenga, lerda, aquela pessoa que não quer, né, é aquela pessoa que não quero briga com ninguém, eu sou manso, eu não quero. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, em nome da verdade, nós temos que levantar a voz e falar.
Digamos que vem um novo membro aqui, faz a classe, aí fica só fingindo que tá tudo bem. Não, concordo, pastor. Não, pastor, tudo certo, pastor. Tô aí, pastor, conta comigo. Aí tu dá o microfone para ele e ele começa a falar assim: não, esse negócio de Jesus encarnar não é verdade não, hein? Jesus é um espírito, irmão. Olha, eu li um teólogo aqui, alemão, de 1920. Ele falou, ele provou aqui, ó, Jesus é um espírito, ele nunca teve corpo, não. Isso é uma heresia, irmão. Isso é uma negação da encarnação de Deus. É claro que Jesus encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, sofreu o nosso castigo na carne, no corpo. Por isso que importa para nós, na fé cristã e na espiritualidade, o corpo. Mais adiante eu vou explicar isso melhor, quando a gente chegar em outro assunto, lá no capítulo 6. Mas se uma pessoa vem aqui, você acha que eu tenho que ser manso de falar: ah, irmão, eu não quero briga com ninguém, eu quero ter paz, prefiro ter paz a ter razão. Aí eu vou permitir uma pessoa falar uma heresia aqui do púlpito? Ou eu vou contra essa heresia e vou não só corrigir, mas também silenciar uma pessoa assim, não permitir mais que suba? E aí? Tem alguém aqui na igreja? Entrou alguém aqui? Não, calma. Eu já até parei com esse negócio. Desisti. As últimas vezes que eu falei, só o Fábio bateu a palma, eu falei: acho que isso não serve mais não. Mas às vezes que está na igreja, de repente entra alguém aí, ó, com roupa de crente, mas é abusador de mulher, de criança. Imagina. Aí eu sou manso. Quero brigar com ninguém, Irmão, tem que defender a criança, tem que defender a mulher, tem que defender os idosos, tem que segurar firme e falar: aqui não, meu querido, aqui não tem espaço para abusador não. Amém, igreja? Então não tem a ver com esse negócio de ser manso, é ser passivo para aquilo que não é para ser. É claro que você não vai ser um brigão e vai brigar por qualquer situação, né? Porque é o outro lado, é o que não é manso. Mas ser manso não significa ser uma pessoa frouxa. Amém? E aí, em último lugar, nós também definimos aí mansidão como uma disposição interior, não exterior. Irmãos, é algo espiritual. O fruto do Espírito, nunca compreenda o fruto do Espírito como uma coisa... Não, uma vez eu escutei alguém falar assim: não, o fruto é uma tangerina, aí tem os gomos. Mas é o seguinte, se você pegar um gomo e tirar, deixa de ser tangerina? Não, na verdade, irmão, você pode até compreender como gomos, mas na verdade, fruto do Espírito aqui é uma coisa só mesmo, que tu não vai separar nunca, tu não vai isolar nunca, tu não vai definir uma coisa sem a outra. Não tem como você ter o fruto do Espírito e não ter, por exemplo, domínio próprio. E ser manso é ter domínio próprio. Ser manso é ter domínio próprio para dominar a língua, para dominar ímpetos, para dominar desejos e vontades. Ser manso é você controlar a si mesmo. Ser manso é você promover paz. Uma coisa leva a outra. Se você ler o texto aqui de Mateus capítulo 5, você vai perceber que lá, logo na sequência, o que você tem aqui em Mateus capítulo 5? Estou abrindo aqui. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa fome aqui, depois a gente vai explicar na próxima mensagem. É a fome de santidade. Justiça aqui é retidão. Agora, depois, é o que? É o misericordioso. E depois? O limpo de coração. Depois? Pacífico. Tudo isso, irmão, é fruto de quem? Diga. Do Espírito. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é benignidade. Benignidade e misericórdia. Então é uma coisa só. É uma coisa só. Bom, passamos essa parte toda e agora eu preciso ir para terminar esse conceito bíblico sobre o que é ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, apesar do manso defender a verdade, ter autoridade, não ser mole, não ser frouxo, e apesar dele ser uma pessoa que de fato controla a si mesmo, e outra coisa, irmão, o manso, ele está pronto para ser, muitas vezes, corrigido. Exemplo: Adriana, você está cometendo um pecado X aí. Se a Adriana for mansa, ela vai ouvir e vai falar assim: olha, eu sou pecadora, há uma possibilidade de eu fazer isso. Quando a pessoa não é mansa, quando ela ouve isso, ela já se sente acuada
e ameaçada por um apontamento. É sempre assim, eu sou a vítima de um julgamento. Quem não tem mansidão se justifica e tenta se defender ou contra-atacar. Eu fiz isso, mas você faz também isso aqui. São pessoas, então, incorrigíveis. Mas o manso está disposto, fala assim, olha, rapaz, pode ser, eu vou orar, eu vou observar, porque eu posso estar errado, e eu vou ter que precisar mudar. Amém? Então, irmãos, e esse manso, por ser assim, por ter esse caráter, é uma pessoa acessível. Jesus era acessível. Você acha que Jesus, porque tinha mais amizade com Pedro, Tiago e João, ele não tinha amizade com André? Com Tomé? Com Bartolomeu? Vocês acham que ele não tinha amizade com esses outros apóstolos? Tinha. Você acha que a história foi só entre Jesus e os 3? Não, ele tinha 12. Só que ele não acessava, ele não dava acesso só aos 12, não. Tinha muito mais discípulos e pessoas que procuravam e acessavam ele. Jesus tinha atitudes mansas, no sentido de serem suaves, sim. Ser manso, irmãos, é não devolver ofensa. Repete após mim aqui para você fixar na tua cabeça. Ser manso é não devolver a ofensa. Você pode falar mais alto? Ser manso é não devolver a ofensa. Então quem é manso não revida. Quem é manso tem paciência. Paciência é fruto do Espírito. E quem é manso aprende a sofrer injustamente. Você quer descobrir o quanto você é manso? Descubra o quanto você é difamado pelas pessoas e analise o que você faz com essa informação. Eu terminei a mensagem semana passada falando sobre isso. Tem gente que, se souber que alguém está falando mal dela, procura já fazer a investigação, abrir o inquérito do STF e já mandar para a cadeia. Mandar para os verdugos. A pessoa mansa procura, ouve, você está sabendo que falaram mal de você? A pessoa mansa fala assim, pois é, se ela soubesse quem eu sou de verdade, ela descobriria que eu sou muito pior do que o que ela imagina. Apóstolo Pedro vai dizer, abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, a palavra de Deus vai dizer, o pessoal que está agora na correria de abrir a Bíblia, pegue ajuda aos universitários aí, porque eu preciso correr. Ele não cometeu pecado. Se você quiser ganhar um tempo, só olha aqui para a tela. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quem é manso não se vinga e entrega a sua causa àquele que julga retamente. Posso ouvir um amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 e 23. Outra coisa, irmãos, ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e aprender. Pessoa mansa, ela pensa assim, olha, eu não sei de tudo, eu não estou certo sempre, eu não sou maior do que ninguém, eu não sou o dono da razão, e eu vou ouvir, eu posso estar errado, e eu posso aprender com você. Quando nós somos mansos, nós temos uma visão tão pequena de nós mesmos e das nossas capacidades, que nós estamos prontos a ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre nós, porque nós queremos aprender com elas. E queremos ser melhores a partir da correção que elas podem impor sobre nós. Isso cabe para quem lidera também, irmão. Para mim também. Imagina eu, pastor, incorrigível. Eu vou virar um autoritário. Já falei aqui algumas vezes, parece que eu estou até enfatizando isso demais. Posso estar errado e posso muitas vezes precisar ser corrigido, porque eu sou pecador. Tem pastor que chega num nível que ele acha que não é mais pecador, e ele não aceita ninguém chegar nele e falar, mas pastor, não é bem assim, pensa melhor nisso. Não, é do meu jeito. Outra coisa, manso, levanta a voz em coisas justas, não levanta a voz em coisas do ego.
Tem debate, irmão, que você tem que levantar a voz. Por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se algum pastor ou qualquer pessoa vier falar que isso não aconteceu, que isso não é verdade, eu vou gritar com ele, eu vou debater duro com ele. Agora, irmão, desculpa aí, mas se os dons cessaram ou não, isso não é discussão que a gente tem que gritar, discutir, bater. Se batismo é por imersão ou por aspersão, mas batismo é por imersão e ponto final. Mas se o irmão quer batizar por imersão na metodista, na presbiteriana, eu não vou achar que não é batismo porque o outro batiza diferente, porque isso é assunto periférico. Se é pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, se o milênio ele vai acontecer de uma forma ou de outra, vai acontecer depois de Jesus voltar, ou já está acontecendo no milênio, isso é discussão periférica. Que talvez você nem sabe que discussão é essa. De Apocalipse 20, o reino de Cristo de 1000 anos. Irmãos, há questões na nossa vida que não são essenciais, portanto, nós não devemos nos estressar. E quem é manso sabe em quais brigas tem que entrar, em quais batalhas tem que entrar. E na verdade, irmão, ser manso vai te fazer falar muito mais num tom tranquilo do que falar alto, do que prevalecer em discussões. Outra coisa, quem é manso sofre injustamente. Quer ver você descobrir quem é manso? Trânsito, Rio de Janeiro. Tem mais tempo não, né? Segura mais um pouquinho. Irmão, toma uma fechada, tu vai descobrir se tu é manso ou não. Alguém virou lá na tua frente e não deu seta. O que tu faz? Tu está sofrendo injustamente, a pessoa errou, pô. Sim ou não? Mas o mal que o outro te pratica, ou pratica contra você, não deveria gerar um mal no teu coração. Se gera um mal... Atenção, gente, continua. Para quem está ouvindo aí, quem vai ouvir no YouTube, acabou a luz no meio da mensagem. Isso já não é novidade para nós aqui. Quem for ouvir a série lá de Apocalipse, aconteceu uns 2 cultos aí. Começamos a pregar, foi no escuro. Mas já voltou. Aqui na Serrinha é assim, tá? Quem tá ouvindo aí, ó. Você que é dos Estados Unidos, que você já botou mensagem lá. Que bênção, tô aqui nos Estados Unidos. Então, aqui na Serrinha do Mendanha, às vezes a luz acaba e volta. 10 segundos. Aí foi até 4 segundos, sei lá. Foi muito rápido. Mas a pessoa, quando é mansa, irmão, ela sabe que aquela batalha não é dela. E por que herda a terra? Irmão, tu já viu uma pessoa mansa brigar no trânsito e tomar um tiro? Não vai tomar, sabe por quê? Porque não se coloca em risco. Eu estou usando um exemplo do trânsito, mas poderia ser em qualquer situação. Irmãos, eu vi um vídeo essa semana chocante. O camarada está de moto, ele é funcionário de um condomínio, só que ele entra no condomínio pela contramão. Eu passei por isso essa semana, vindo para cá para a igreja, foi ontem, vindo para cá para a igreja, na região de Padre Miguel, porque Realengo e Padre Miguel é a melhor região para você ver crime de trânsito, toda hora. Eu vi um carro de 2 trabalhadores na contramão, contra mim, eu tive que frear porque eles foram entrar na contramão numa rua, eu tive que parar para ele passar. Mas assim, eu não fui sempre assim não, tá, irmão? Eu já fui aquele que buzinava alto, baixava o vidro e falava... E não vou dizer que é fácil não, porque muitas vezes a vontade vem mesmo, porque a gente é carne. Mas a palavra diz, abençoados, aprovados por Deus são os mansos, porque darão a terra. Por que darão a terra? Porque numa dessas, irmão, você vai falar isso, vai te abreviar o tempo na terra, irmão. Porque tu não sabe quem tu está enfrentando. Um dia tu vai encontrar uma pessoa que é pior que você. Tu vai encontrar uma pessoa mais enfesada ou mais estressada que você, com o copo já cheio, tampado, e você, aquele teu é a gotinha que transbordou. Aí tu vai pagar caro. Mas esse rapaz, voltando para o condomínio, estava na contramão. Ele veio na contramão, a mulher que trabalha com ele, colega de trabalho, estava esqueci o nome, cabine, né? Na guarda. E ela não permitiu, não abriu a cancela para ele passar na contramão. Então ele para a moto dele, entra lá, aí a câmera de segurança pega, ele usa o capacete da moto dele e dá na cabeça dela várias vezes assim, ó, de raiva. Porque ela não abriu a cancela para ele passar entrar no condomínio pela contramão. Ele espanca a mulher e no final ele sai, bota o dedo na cara dela e no final dá um tapa na cara dela e sai. Já foi afastado, já está investigado, O que faz uma pessoa fazer isso? Falta de? Diga. Mansidão. E quem não tem mansidão não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio também não promove paz. E por aí vai, amém, irmão? Você entendeu?
O fruto é um fruto só. Só pode viver isso aqui quem é nascido de novo. Termino. Mansidão é olhar para Jesus, ver a mansidão nele e buscar imitá-lo, e por imitá-lo, praticar essa vida com base em ser ensinável. Ah, irmão, eu posso pecar sim, você pode me corrigir sim, você pode me mostrar sim, eu sei que eu tenho limite sim, eu posso um dia não estar muito bem, posso falar com você depois? Eu não estou legal agora? Isso é mansidão, irmão. Isso é autocontrole. Quem disse que você vai estar bem o tempo todo? Olha como é prático isso para a nossa vida. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que dominam a si mesmos, bem-aventurados aqueles que sabem seus limites e respeitam, e sabem que muitas vezes precisam falar, não, agora não, por favor, eu não vou poder falar com mansidão agora. E você fazendo isso, você está se respeitando, está se amando e amando a pessoa com quem você está lidando. Então essa bem-aventurança, ela tem a ver não apenas com a tua relação com Deus, mas a tua relação com Deus, consigo mesmo e principalmente com o próximo. E você só vai descobrir se você é manso se o próximo entrar no circuito. E aí que está o desafio, porque a mansidão tem que ser praticada também aonde? Na igreja, né? Muito bem. Irmãos, eu convido você, nesse tempo, nessa palavra, a deixar tudo para trás. Deixa você mesmo, deixa o teu ego para trás, deixa os seus direitos. Quem é manso não fica o tempo todo fazendo valer os seus direitos. Isso é injusto. Irmão, aprenda, na vida cristã você vai sofrer muitas vezes injustamente. No ministério pastoral, muito mais, mas na vida cristã em geral, tu vai sofrer injustamente. E não adianta, você não vai também o tempo todo fazer valer o que você quer. Deixa os seus direitos, deixa a tua causa, deixa o teu futuro para Deus. Ele vai te vingar, Ele vai cuidar, Ele é justo. Você não precisa se justificar, você não precisa se vingar, você não precisa devolver ofensa. Diz a palavra, Romanos 12:19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, deixa tudo para Deus. Busque paz. Busque um coração puro na presença de Deus. E com certeza, essa qualidade fará parte da sua vida. Quem pratica isso herda a terra. Ou seja, quem pratica isso vive felicidade verdadeira. Tem gente que está depressivo e ansioso. Tem gente que está angustiado, não consegue dormir, não consegue acordar. É porque, irmão, é porque você acumula muito estresse, porque você não é manso. Ou não é mansa. Sabe por que é muito estresse? Sabe por quê? É porque você sofre algumas injustiças e você quer justiça de qualquer jeito. E muitas vezes a vida cristã é você sofrer algumas coisas e ficar por isso mesmo. O que eu estou querendo dizer em outras palavras é uma pessoa mansa engole muito sapo. Só que eu te pergunto, para o nosso ego, é fácil engolir sapo? É fácil? É fácil? É fácil alguém apontar um pecado seu e você falar, rapaz, tá aí, irmão, tá maluco? Não aceito isso de jeito nenhum. Eu já falei que eu estava terminando, né? Então não posso mais falar. Irmãos, se somos cristãos verdadeiros, lavados e remidos pelo sangue puro e santo de Jesus Cristo, não temos desculpa para não praticarmos a mansidão, porque os que são de Cristo possuem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando está presente em nós, lidera o nosso coração. Não podemos mais, jamais podemos praticar nenhuma bem-aventurança, nem crescer na fé em termos gerais pelo nosso esforço moral. Isso aqui você só consegue através do poder do Espírito Santo. Ninguém é manso sem o poder do Espírito Santo. O que nos resta fazer então, irmãos, nessa noite é deixar a palavra nos ferir e nos curar. Deixa essa palavra ferir o teu coração. Oséias vai dizer na sua profecia, ele faz a ferida e ele a sarará. O mesmo Deus que fere pela palavra, cura pela palavra. Vamos cada vez mais então, portanto, olhar para a vida de Jesus, para a vida de Abraão, para a vida de Moisés, para a vida de Davi, de Estevão, de Paulo, e
Nos humilhar, irmãos. Acho que hoje a oração que a gente precisa fazer é uma oração de confissão. Porque nós muitas vezes não reconhecemos que nossa fé é pequena. Por último, é necessário dar um basta no nosso eu, no nosso ego, que tanto se valoriza. Nós somos apaixonados por nós mesmos, somos apaixonados pela nossa opinião, somos apaixonados pela visão que construímos de nós. Isso nos impede de nos humilhar, irmãos. Que o Espírito Santo domine nossa alma, nossa vida, nosso caráter. Amém? Então eu vou encerrar por aqui essa parte 2. Semana que vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou saciados. Não deixe de estar semana que vem e continuar aqui estudando conosco essa série, o Sermão do Monte. Amém? Quem recebe essa palavra essa noite, diga glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.